A paz do Senhor, Peace igreja. of the Lord, church. Amen. Gente, eu tô muito feliz de ter conseguido chegar aqui. I'm so happy to have arrived here tonight. Por um momento eu achei que não daria tempo. For a moment, I thought that I might not be able to make it. Nós saímos cedo de Orlando, eram mais ou menos 6:30 da manhã. We left Orlando about 6:30 in the morning today. Aí ministrei em Deerfield, agora no culto da manhã. I ministered in Deerfield at a service early morning. Aí, saindo de Deerfield pra cá, pegamos uma chuva muito forte que a gente quase não estava enxergando a pista. And we left Deerfield and there was a crazy storm, so we weren't able to even barely see the roads driving here. Aí tivemos que dirigir bem devagar e eu falei, Jesus, vai dar o horário do culto terminar e eu não vou chegar, mas aprove a Deus permitir chegarmos aqui. And we drove very slow because of this storm, but the Lord has permitted us to come here tonight. Amen. Deus é fiel, glória a Jesus. The Lord is faithful. Eu tô muito feliz de estar aqui, I'm so happy to be here with you porque eu all ouvi falar muito bem dessa igreja. because I've heard only good things about this church, Eu ouvi falar muito bem dos pastores dessa about the igreja. pastors of this church. Pastor Moisés, eu costumo dizer que a nossa fama chega antes da gente, né? Pastor Moses, I like to always say that the E speech nós always comes ouvimos falar ahead of time. muito bem. E nós ouvimos falar muito bem And I've heard very well things, good things, do Senhor e de toda essa igreja linda. in all of this church, about you in this church. Que Deus continue abençoando a tua May the Lord casa, continue blessing a your tua home, família, a tua your family, esposa, your wife, que nos recebeu tão bem. who has received us very A minha well. oração, pastor, é que toda sorte de saúde My prayer that all health continue sendo derramada sobre a tua vida e a tua continue being casa. poured over your house, your family. Que as obras de vossas mãos May your work of your hands sejam prósperas em Deus. prosper in God, E que esse ministério and that this ministry venha viver be lived ainda mais many um tempo de expansão, years of um expansion, tempo de alargar tendas, um expansion tempo and de crescimento, greater growth, porque há uma autorização de Deus because the authorization comes from para God esse tempo for this time de expansão. of expansion. E quando uma igreja And when a church está autorizada is authorized a viver to um live tempo de the expansão, life, a time of quem está expansion, debaixo dessa who cobertura is before espiritual this covering também is also desfruta bearing fruit desse tempo from this de time expansão. of Ou expansion, seja, or being se essa igreja if this church está autorizada is a authorized viver um tempo de to live expansão, a time of você expansion, you e a tua casa and your house também will also viverá live um tempo the time of de expansão. expansion. Aleluia, eu sinto a glória I de feel the Deus. glory of God here Eu tonight. sinto a presença I de feel the Jesus presence aqui. of Jesus E o already here. Espírito de Deus dizia para mim And the enquanto eu Spirit estava of vindo, God tells me as I'm arriving essa noite that tonight haverá curas, there will be healing, libertações, there will be deliverance, there will be transições transitions, e mudanças de níveis. changing of levels. Nessa noite, Tonight, quem estava who bloqueado, was blocked, limitado, trapped and limited, paralisado, stopped and vai paralyzed, viver will live tempo a time de romper, of overcoming, of overcoming, of overcoming, of overcoming, de romper. of overcoming. Come on, Jesus. Aleluia. Abra comigo a tua Bíblia. Open your Bibles with me. Capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Luke chapter 13. Feliz demais em estar aqui. I'm so happy to be here. Sou do Rio de Janeiro. I'm Tem, from Rio de Janeiro. tem gente do Rio de Is Janeiro there someone aqui? from Rio here? Não tem? Nobody? Eita. Oop. É. Mas então, eu moro no Rio de Janeiro, a verdade é essa. I live in Rio de Janeiro. That's the Mas eu truth. sou capixaba, eu sou do Espírito Santo. But I'm from the Holy Tem Spirit. capixaba aqui? Is there someone here from the Espírito Tem. Santo? Tem um conterrâneo. We got someone over there. Sempre tem um capixaba. There's always somebody. Hã? Mineiro. Ah, então mineiro e capixaba são irmãos, né? Casa mineira aqui. Porque a praia de vocês é lá na nossa terra. Your beach is in the same Oh, area as mine, so capixaba e mineiro andam assim. we're kind of neighbors. Ô, glória, gente.
capítulo 13 do Evangelho de Lucas, versículo 10. Luke 13, verse 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhes: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Versículo 16. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Pode se assentar dando glórias a Deus. You may be seated. O texto começa informando pra gente que é sábado. The text informs us that this is now Sabbath. E dia de sábado dentro deste contexto é dia de ir pra sinagoga. And in this context, they obviously go to the synagogue on Sabbath day. É interessante And it is destacarmos interesting that de como se iniciou a sinagoga. how the synagogue actually became founded. Houve um período There was a period em que o povo de Deus in which the people of God ficou em um cativeiro por 70 anos. was captive for 70 years. E esse período foi um período de dores, And this period was hard labor times. mas também um período de realinhamento. But there was a realignment happening and occurring during this time. Esse cativeiro se dá And this captivity was em uma deportação, a deportation aonde os babilônicos levaram o povo de Deus para a Babilônia, where the Babylonians took captive the Israelites and took them to Babylon por permissão de Deus. by permission of God. Não era o projeto original de Deus. It wasn't God's original project, actually, Até porque Deus levantou muitos profetas because the Lord had upholded many prophets already para pregar o arrependimento. to preach and proclaim repentance. Porque o povo estava quebrando princípios, Because desviando-se de mandamentos. The people were avoiding and steering away from God's commands and God's law. Então os profetas que Deus levantou para pregar, And so the prophets that were risen to preach, era para pregar um conserto, um arrependimento, it was to preach about repentance and reconciliation para que houvesse um reposicionamento, so that there can be a repositioning, para que assim Deus proporcionasse um livramento de cativeiro. so that the Lord can deliver them from their captivity. Só que o pecado ele tem o poder But sin has power de endurecer o coração e cauterizar a mente. to harden our hearts and then block our sight. Então tudo que os profetas pregavam, So everything that the prophet would proclaim, eles não davam créditos. they wouldn't give credit to these prophets. E aí sim, And so yeah, Deus permite o cativeiro. God permits the captivity of his people. E esse cativeiro não era para destruição. And this captivity wasn't for destruction totally. Como eu disse, As I've mentioned, era para realinhamento. it was for realignment. Porque Deus tem suas maneiras Because the Lord has his de mannerisms nos atrair para perto to dele. attract him back to himself. Deus tem suas He has formas his forms de nos atrair para how o to altar. attract us back to the Deus altar. tem seu jeito He has his de ways fazer a gente se consertar. of making our ways packed straight. Deus tem suas maneiras He has his de fazer a gente mannerisms voltar a orar. to make us come back to prayer. E a maneira que Deus faz And the way that the Lord moves, pode gerar dor, it can be painful, mas não vai gerar destruição. but it will not be destructive. Pode gerar lágrimas, There might be tears, mas não vai gerar but destruição. there was no destruction. Pois bem, And then dentro do cativeiro, within this lá em captivity Babilônia, in Babylon, não tinha templo. there was no temple. Os templos que tinham lá The temples that were there eram de deuses were pagãos. for other pagan gods. Mas nessa leva de cativeiro, But this captivity, teve um povo there was a people que era remanescente. that was a remnant. Teve Oh, come on. povo There was a people que não abria mão that did not open de hand adorar a Deus, of worshiping their mesmo God. em cativeiro. And they were in the Porque captivity. adorador de verdade But true não worshipers, precisa de templo. they don't need a temple. Adorador de verdade A real worshiper, adora no templo, they had worship in the mas não temple, deixa de adorar fora. but they won't stop worshiping outside. Adorador de verdade True worshipers adora aqui no domingo, worship here on Sunday, mas adora no but they trabalho durante worship a at their semana. jobs also. Adorador de verdade True adora worshipers aqui nesse culto, worship
worship here in this service, mas também adora but also na sua worship rotina diária. in their daily routine. Adorador de verdade. True worshipers Está adorando aqui, are worshiping mas vai here, continuar but will adorando em continue worshiping casa. at home. E aonde tem adorador And de wherever there are verdade, true a worshipers, manifestação divina. there is manifestation of God. Aonde tem adorador Where de there are verdade, true worshipers, o território pode não estar favorável, the territory may not be favorable, mas Deus but God não se limita does not limit ao himself território to the de territory desvantagem. that he is at Quando ele quer disadvantage, se but he manifestar, manifests, Ele vai he will responder respond o adorador to a true worshiper ambiente in an ambiance desfavorável. that is unfavorable. E uma das respostas de Deus And one of the responses of nesse God tempo, in this para time esse povo for these people, foi dar it was criatividade. creativity, Porque até então because as sinagogas não existiam. the synagogues did not exist quite yet. As sinagogas foram desenvolvidas The synagogues were dentro still do to be cativeiro. established throughout captivity. Porque aqueles que Because eram adoradores those who were true worshipers, queriam dar continuidade they wanted to continue às suas atividades religiosas. their activities, their religious activities. Não tinham templos, There was no temples, então so eles iam para as margens dos rios, they went to the rivers se agrupavam lá and they would group there para adorar. and commune there to worship. E a partir daí And then starting there, começou a ser desenvolvida. it started to be unfolded sinagogas. the synagogues. Aí perceba comigo, And so notice this. eles estão dentro de um cativeiro. They are in captivity. Eles estão sendo controlados e dominados por um povo They are being dominated by a people que eram totalmente idólatras. that were all idolatrous. They were idolatrous. Yeah. O povo And so a people não tinha muito recurso. that did not have a lot of Mas tinha resources, presença. but they had resources. O povo The people, não tinha muitas they did not have a condições, lot of conditions, mas tinha but they had presença. presence. E a partir desse And momento, starting in this moment, Deus se manifesta, the Lord manifests, dizendo para eles, saying to them, mesmo em tempos de dores, even in times of pain, mesmo em tempos even in difíceis, times that are hard, eu vou dar I will give motivos, motives, condições conditions para vocês for you criarem. to create. Vai ter novidades. There will be new things. Jennifer, And Jennifer, o que você quer dizer what com are you isso? trying to say with this? Que nesse tempo da That in dificuldade, this time of difficulty, God vai desenvolver will start to criatividade. unfold creativity Se prepara. and prepare Porque yourself, nesse tempo because in this da time adversidade, of adversary, Deus God vai abrir tua mente will open your e mind vai te dar and He will give you the capacidade capacity para criar. to create. E a partir desse And momento, starting at that moment, Deus God, usa a minha boca He uses my mouth pra now te dizer, to tell you, você you vai desenvolver will uma unfold habilidade a nova. creativity. Vai empreender. You will Vai criar. create, Porque há uma unção de because Deus the anointing of sendo God derramada is aqui being poured out para tonight fazer to do você and surpreender make you be quem overcoming. pensou Who que thought você iria ficar that you abatido. would be Vai stopped? ver você criando. They will see you creating. Quem Who pensou thought que iria te ver that they would see you destruído, vai destroyed? te ver They will criando. see you creating. Quem Who pensou thought que iria te ver that they would see you falido, vai te ver criando. on the floor? He will see you creating. Essa é a noite This is the night que Deus separou that the Lord has para prepared dizer: to say, Babilônia Babylon não limita does not let me, o poder de Deus. the power of God, Cativeiro and then the captivity does not limit o poder de Deus. the power of God. O teu nível de entrega e obediência Your level of surrender and obedience dentro do tempo da dor within the time of pain vai desenvolver will unfold habilidades novas. abilities, new abilities. Eu não vou pedir você I'm not going to ask you para fazer isso muitas to do vezes, this a lot of mas times, quando for but profético, when it is eu vou prophetic, pedir. I'll tell you. segure a mão de alguém perto Hold de on to você. somebody's hand next to Segure you. forte Hold on to it e strong diga a essa and pessoa: say to this person, nesse tempo, this time Deus God vai te dar will condições give you conditions de fazer to o do que você nunca what you pensou never thought of que doing, conseguiria fazer that antes. you would be
you never que imagined conseguiria fazer that you would be able to do what you will do. It is the time Deus of God aumentar to a grace sua your capacidade. your capacity. Vai ter habilidade. There will be abilities, Assim manda dizer o Senhor. says the Lord God. New abilities. Então é sábado And so Sabbath day, e todo judeu all of the Jews vai para a sinagoga no dia de sábado. go to the synagogue on the day Essa of sinagoga Sabbath. And this synagogue que foi desenvolvida is where it was de prepared. tempo improvável, It was in a time that it was improbable, mas que não teve prazo de validade para aquele tempo. but there wasn't a date of expiration in that Porque o que time. Deus faz Because what the Lord does, não é transitório, it's not occasional. não é momentâneo, It's not momentary. No, é permanente. it's permanent. Oh, glória. Glory. E neste sábado aqui, And so Sabbath here, quem vai pregar nessa sinagoga é Jesus. who is preaching is Jesus. Neste sábado aqui, This Sabbath, quem vai pregar who is preaching, não é um judeu que decorou a Torá. it's not the Jew that Quem vai pregar memorized the Torah, é como diz o evangelista João, who preaches like John o said, verbo que se fez carne. the verb that became flesh. Então é a palavra, So the word of God, declarando a palavra declaring the word no of God ambiente de culto. in an ambiance of service, E lugares in places que tem presença de Jesus where there's presence of e Jesus tem palavra, and there's word, vai ter milagre. there's miracles that occur. Fala, desconfie de lugares And so que tem muita manifestação, do not trust mas não places tem palavra. that have a lot of manifestation but less Desconfie word. de lugares Do not que trust tem muitos a sinais, place that has many mas signs não tem palavra. but not enough word. Porque não é o milagre que Because it is promove a not palavra, the word a miracle that motivates the word. mas é o poder da palavra, It is the power of the no word ambiente in the que ambiance promove milagre. that moves the E tem miracle. palavra sendo And ministrada the word aqui. is being ministered Tem here. presença There aqui. is presence Se here. tem presença, If there's se presence, tem palavra, if there is vai word, ter milagre. there are miracles. Vai ter There milagre. are miracles. Vai ter There are milagre. miracles. Vai ter There are milagre. miracles. Vai ter There are milagre. Eu já miracles. tô tomando posse do meu I am milagre. taking hold of this. Deus está tirando God, hoje a He is impossibilidade. taking away the Deus está impossible. removendo algumas God is pessoas do removing campo da what is being possibilidade. blocking out. E usando a minha boca para And He is dizer, using my mouth to say, enquanto a palavra está as the sendo word of God is pregada, being o preached, milagre já the está miracle is acontecendo. already moving. Enquanto a palavra As está the word sendo of God is pregada, being liberated, o milagre já está the miracle is acontecendo. already happening. Você pode não estar vendo, You cannot see it mas quem maybe, sabe, but who knows? depois do culto, After service, você recebe you receive a testificação do the milagre. testification of the miracle. Em março, In March, eu preguei em New Jersey. I preached in New Jersey, E eu preguei numa igreja and I preached at a church que foi no sábado that was on a Saturday. à noite, um chá de mulheres. It was a night of women's night, E o culto manhã e noite no domingo. and there was a morning service and a night service as well on Sunday. E enquanto eu estava pregando And no as sábado à I noite, preached at night, Deus falava comigo: the Lord told me, profetiza para a igreja prophesy to the church que ainda esse final de semana that even this vai ter weekend sinal there will be a sign de sobrenatural. that is a supernatural sign. Passou o sábado à noite, And the Saturday night went on, passou o culto do domingo da manhã. Sunday went on, E quando foi no domingo à noite, and Sunday night, the service on Sunday night, uma mulher pediu oportunidade para o pastor. a woman asked for an opportunity for the pastor. Ela queria contar um testemunho. She wanted to tell a testimony actually, E o testemunho que ela contou and the testimony that she testified, teve muitos detalhes, mas eu não me lembro porque até então eu não entendo do processo. there was a lot of details, but I didn't really understand the process and such. Então já vou falar já de forma objetiva qual foi o milagre. So I will summarize the miracle in which she testified about. Ela disse que But she said ela abriu o e-mail that she opened her email e ela recebeu and she received uma notícia a notice de que a documentação dela that her documentation já havia sido liberada. had been given.
E esse e-mail And this já estava lá uns 4 dias. this email has already been there 4 days. Só que ela não tinha verificado But she hadn't checked or as mensagens. verified the emails. E quando eu estava pregando And as I preached no sábado à noite, on Saturday night, eu falei I said que Deus não precisa de dia útil. that the Lord doesn't need Pra a liberar benefit, a day milagre. to deliver a miracle. Se Ele quiser, Ele faz hoje, no domingo. He can do it on a Sunday. Aí, enquanto eu estava aqui agora ministrando, And as I was ministering falando just que vai now, ter milagre, saying that there was going to be Deus me fez miracles, lembrar desse the Lord made me acontecimento. remind of this a irmã testimony. estava contando And so as she que said há this, 18 anos that in 18 years, ela esperava she awaited a liberação the deliverance do documento. of this E documentation. naquele And domingo, so on that Sunday, dia improvável, a day that was not ela likely, recebeu she a received the testificação de testification que o milagre that the miracle havia chegado had para ela. arrived for her. Deus, God, que fez na vida dela, who made her é life, poderoso is powerful para enough fazer de novo. to do again. Deus, God, que fez lá em New Jersey, the one that did that in New é Jersey, poderoso is para powerful fazer enough hoje aqui to de do novo. that again here Quem tonight. sabe, Who knows ainda hoje, that tonight maybe chega can a arrive notificação a no notification teu e-mail of your de que email. aquilo que você tanto espera What you have waited já for está liberado. will be Já delivered, está liberado. will be given, Já está liberado. will be Porque given, é noite de because milagre. He is the God of promise. E nesse culto que Jesus está pregando, And in this service, the synagogue that Jesus finds preaching here, vai chegar um determinado momento do culto we find ourselves in a determined moment in the que service Jesus para a palavra. that Jesus, He stops the word E aí ele vê uma mulher. and He sees a woman. Essa mulher tem um espírito de enfermidade. She has a spirit of infirmary. Ela é encurvada. She is bent over. E Jesus chama essa mulher à frente. And Jesus, He calls her forward. Jesus libera uma palavra para ela, He delivers a word to her. coloca as mãos sobre ela He puts His hands, lays His hands over her, e ela fica curada. and she is healed. E aí o religioso, And a religious person, príncipe da sinagoga, the prince of the synagogue, alguém preso demais na religiosidade, someone that is trapped too much in religiousness, vai questionar Jesus, is going to question Jesus. porque Jesus está curando no sábado. Because Jesus is healing on a Sabbath. Porque religioso Because it is religious não people compreende they don't understand a manifestação da the graça. manifestation of grace. Jesus estava ali And so Jesus was para here manifestar a graça. to manifest grace. Jesus não estava ali And He was here. para ser ovacionado. He wasn't here just on Jesus occasion. estava ali He was there para manifestar graça. to manifest grace. Jesus estava ali He was there para declarar e dizer: to declare and você say, não tem direito nenhum, you don't have a mas eu right, resolvi abrir o acesso para você. but I want to advance this Você não process for you. merece. You don't deserve Mas eu it, resolvi fazer o but I favor e decided merecer. to do it tonight. Não é por mérito seu, It's not because of é porque you. eu decidi It's because I decided to do it. E enquanto esse religioso está questionando Jesus, And that just religious Jew was questioning Jesus. Jesus faz uma pergunta para ele no Jesus- versículo 16. He asks him a question in verse 16. Não me convinha soltar da prisão de Satanás Should I not free this woman from Satan's bond essa mulher que está presa há 18 anos? for 18 years? Melhor dizendo, corrigindo. And so I'll fix this saying. I'll say, Mulher não, not woman. filha de Abraão. She was a son of Abraham, it said, or Porque- daughter of Abraham. Porque Jesus Because se Jesus refere a ela refers to her não como uma mulher deficiente. not just a disabled Mas como woman filha merely, de Abraão. but a daughter of Abraham. Perceba And so notice here que na mesma frase that in the same phrase que Jesus está dizendo that Jesus is saying que ela tem uma deficiência, that she is disabled, que ela está cativa na mão de that Satanás, she is bound by Satan, Jesus também está mostrando para mim e para você Jesus is always showing us que ela é filha de Abraão. that she is a daughter of Abraham. O que Jesus está dizendo ali no momento What é she's telling her in the moment, telling them in the moment, que a deficiência que se apresenta that the disabled, não anula it does not annihilate a filiação que ele já liberou. what he has already declared. Olha para alguém do seu lado e diz: Look você é to your filho. neighbor and say, you are a daughter. Fala, você tem uma You are a identidade. child. You have an identity.
identity. E a identidade que você And tem the identity you é have maior do que a deficiência que se is apresenta. greater than this A infirmary that presents identidade que itself. Deus te deu The identity God gave maior you is greater do que a than deficiência this disabling que spirit você carrega. that you may carry. Hoje, Tonight, Jesus Jesus te sentou aí that sat para there te lembrar to remind que you você that you tem pai. have a father. Tem pai. You have a father. E o teu pai, And your father, João vai dizer John will tell em us Apocalipse in que Revelation seus cabelos that his hair são brancos como a are neve. white as snow. Os seus olhos His são eyes como chama de like fogo. flames of fire. Os seus pés His feet, semelhante a latão reluzente. they are hairy like breaks like foam. A sua voz His voice como o som de muitas like the águas. sound of many Na waters. sua boca In his há mouth uma espada afiada. there is a double-edged sword. E na sua coxa está escrito: And on his thigh is Ele é Rei written, dos Reis, King of Kings, Rei dos Reis, King of Rei Kings, dos Reis King of Kings, e Senhor and the Lord dos Senhores. of Lords. Começa a partir de hoje Starting today, a se comportar start acting à like you da are identidade the attitude que of você who, carrega. the identity you Para de have. andar de cabeça baixa. Stop having your head filho down and O stand Rei dos Reis as the child e Senhor dos of the King Senhores. of Kings Se comporte and the Lord of à Lords. altura And now, da filiação walk in the que você authority tem. that you have. Vítima And you are not a não victim. combina You are com not a filiação the que one, você recebeu. a victim. Você não é vítima. You are not a Você é victim. filho. You are not a victim. You are a Deus nessa child. noite The Lord tonight está curando is healing e restaurando and restoring identidade. your identity. Deus devolve The Lord gives a back normalidade the e normality restaura and restores identidade. your identity. Quando Jesus a chama na frente, When Jesus calls her forward, Jesus vai destacar pra gente and Jesus here will make this stand out to us, que já havia 18 anos that there had been 18 years already she had this disabling spirit. que essa mulher This woman, estava encurvada. she was bent over with this disabling spirit. Mas o autor Lucas, But the author, Luke, que é doutor, who was a doctor, physician, que era médico, he was a physician, ele diz pra gente he told us que era um espírito de enfermidade. that it was a spirit, a disabling spirit. E é somente Lucas que vai expressar essa narrativa de milagre. And Luke, only found here in this gospel of Luke, will express this exactly. E isso faz todo sentido pra gente. And this makes the most sense to us. Porque ele como médico, ele tá dizendo assim: Because him as a physician, he is saying, se fosse algo de ordem natural, if it was something in the natural, eu falaria, I would say it. ela tem uma enfermidade. She has an infirmary. Se fosse algo somente físico, If it was something just physical, eu diria, I would say it. ela tem somente uma enfermidade. It's only an infirmary. Mas, But como médico, as a physician, eu afirmo I can affirm que ela tinha, that she had, não era de ordem natural, it wasn't from the era de natural, ordem it espiritual. was in the spiritual, Porque era um espírito because it was a de spirit, enfermidade a disabling que spirit estava oprimindo a vida dela, that was oppressing her life, que estava aprisionando a vida that was dela imprisoning her, e estava culminando para o físico. and that was affecting her physical. Então o Lucas está mostrando pra gente And so Luke here que nós precisamos ter discernimento is showing us that we must have discernment para identificarmos to as identify guerras que estamos vivendo. the war in which we live. Porque tem coisas Because there are things que parecem naturais, that look like they are in the natural, mas por trás but behind it, existe uma influência espiritual. there is a spiritual influence. Por trás Behind it, existe uma regência espiritual. there is something from it that is in the spiritual. Deus nessa noite God tonight, está ampliando o nosso campo de visão He is opening our e nos eyes fazendo enxergar and making us o que see está além do natural. what is beyond the natural. Porque se é de ordem espiritual, Because if it is in the usar spiritual, armas naturais não vai funcionar. the weapons in the natural will not Usar work. armas naturais não vai dar jeito. Our weapons in the natural will not Mas work. quando a nossa visão é ampliada But when our vision e is nós opened identificamos and we can o identify campo espiritual, the camp, the spiritual usamos camp, in the saints, a arma certa, our
weapons, nós vencemos a we batalha. overcome in the Nós right vencemos a guerra. battle. We overcome this Fala, war. diga para alguém perto Tell de você. someone beside you, Você não vai you will not ficar se desgastando will be wasting your de efforts forma errada nessa in the guerra. wrong way, in this wrong Você não war. vai You will not ficar se cansando be de tired forma errada nessa guerra. in the wrong Porque manner. a partir de Because hoje, starting today, a partir de hoje, Deus God está te fazendo is making you enxergar see o que você ainda não tinha what you did not visto. see before. Deus está abrindo God is opening a tua visão your espiritual vision, your spiritual para vision, você for enxergar you to o que see você ainda não tinha what you no contemplado. longer or have not seen. Se prepara, Prepare yourself, porque o teu nível espiritual because vai your elevar. spiritual level will elevate. O teu nível espiritual Your vai spiritual level transicionar. will have to grow. O teu nível espiritual vai Your crescer. spiritual level will have to rise. Deus, Because God está acendendo is going to light up teu discernimento. your discernment tonight. Hallelujah. Já parou para ver Have you thought to think que tem pessoas que vivem em guerras repetidas e that nunca people saem delas? live the same repetitive cycle of war and Vive battle? ciclo repetitivo de They live in the frustração. same cycle of frustration, Ciclo repetitivo a de cycle that angústia. is repetitive of anguish, Porque ainda não identificou because they have not identified yet que o problema é de ordem that the espiritual problem is in the spiritual, e está usando ferramentas naturais. and they are using weapons in the physical. O que é de ordem natural, Of what is in the natural, conselho não vai resolver. you cannot heal what is in the spiritual. Dinheiro não vai resolver. Money will not heal it. Amigo influente não vai resolver. Influential people will not fix it. Político não vai resolver. It will not fix anything. Mas a oração But prayer e o jejum and fasting vai solucionar. will work. Deus está te fazendo God is making enxergar you see o tonight espiritual in the para spiritual você adquirir so that you can a arma certa. gain the right Pra essa guerra. weapons for this war. Porque esse ciclo repetitivo Because this cycle se encerra hoje. will have to stop tonight. Termina hoje. Come on, it has to stop. Acaba hoje. It stops tonight. É eliminado hoje. It has to be eliminated Este tonight. ciclo This repetitivo repetitive não cycle vai à frente. is broken Porque tonight Deus because está God, te equipando He is the one com as armas certas with the right para essa weapons guerra for this específica. war that you Para fight. essa guerra For this específica. right war, this Essa guerra specific war, this específica. specific Aonde o war inimigo tinha dito: where the enemy thought vou fazer. and said, I will Ele e ela make them perder as forças, make their ficarem forces, I will cansados, make them weak, guerreando fighting de forma errada. the wrong way. Mas nesse domingo, But this Sunday, dia 24 de maio the 24th of de May 2026, of 2026, Jesus chegou the Lord God para te dar arrived to give you a certa the right weapons, the right para weapons essa guerra for this específica. specific Esse battle. ciclo This de cycle, this repetição cycle termina hoje. is broken Hoje. tonight. Hoje. Tonight. Reclama It is raçúria. broken tonight. Eu já ouço It is broken. barulho de espada desta. I hear the sound of swords standing in the spirit. A ignorância espiritual. Spiritual ignorance is A leaving. frieza. And A weakness passividade. is leaving. O analfabetismo espiritual. Alphabetic is leaving. saindo. It is leaving. Porque hoje Because tonight, Jesus Jesus está is te direcionando, directioning abrindo tua visão e te ensinando, the one that is opening his vision, the te one ensinando a guerrear da maneira he is certa. teaching, the one that is in position. Senta Deus, Feel colocando God. armas espirituais Feel na tua God mão. with the spiritual weapons. Senta Deus, Feel God colocando armas putting espirituais na weapons in tua your mão. hands tonight. Senta Feel Deus, the Lord colocando ferramentas putting the right espirituais tools in your hands. Pega And grab quem hold. precisa And pegar, grab hold of it all. quem precisa receber, que receba. Who needs to receive Quem it? precisa tomar posse, que Take tome. hold of it.
putting on the armor over the church of God. Jesus! Sabe qual é o problema? You know what the problem is? É que tem gente That there are people que não espiritualiza as coisas. that do not see the things in the spiritual. Claro, And of já course, vivemos um tempo de we live in a um time extremo, that we live in extremes. onde as pessoas demonizavam tudo. Well, people make everything a demon. Mas hoje, But today, estamos vivendo o outro extremo. we're living in another extreme. Que as pessoas não estão vendo demônio mais em That they are nada. not seeing a demon in E anything. demônios existem. And demons exist. Demônios agem ainda. Demons still move and E nós manifest. somos seres espirituais. And we are spiritual Que beings. temos uma alma And we have a e soul. habitamos em um corpo. And we live in a body. Então você And so é um ser espiritual. you are a spiritual O que being. você precisa And what you entender need to que você understand não pode viver that you cannot de live forma natural in a natural state como todo mundo like aí everybody else lives. fora da igreja vive. Outside of the church they Como live. você é diferente. You are different, church. Você é espiritual. You are spiritual, E church. Deus está te dando You live in a spiritual ensinamento body. espiritual. You are a spiritual being. Ai, Rogéria. Jesus Cristo. Ele é barraio. Decapiação. Jesus. Eu já cheguei em lares para orar lá no Brasil, I've been in places to pray in Brazil. aonde tinha Where there às was. vezes um pai e uma mãe em desespero. Sometimes there were a parent there in a desperation O filho estava oprimido dentro de casa because the child was oppressed in their home e fazia de tudo. and they did of everything. Comprava presente, They were there and bought them presents, levava para viajar, brought them on vacation, fazia festa e chamava os amigos. called and made a party, called their friends. Aí eu cheguei e falei: And I got there and I said, for the parents, sabe qual é o problema? you know what the problem is? É que vocês estão querendo resolver com viagem, The problem is that you're trying to resolve this in a vacation presente caro, and gifts, expensive gifts. problema The problem que não é natural. is not É natural. demônio. It's demons. É demônio. It's demons. E demônio It's demons. não sai Demons do not leave presentinho caro. with a present that is Com viagem, expensive, or with a com vacation, churrasco, or with a com barbecue, amigos. or with É friends, com oração. It's with prayer. E com jejum. and with fasting. A gente vive um tempo que as pessoas We live in a time in which vivendo uma passividade espiritual people are living such at peace, terrível. and it's terrible. Aí você acha que o adversário vai ficar satisfeito? And you think the adversary is satisfied with Que this, você that you think está num culto como esse? you're in a service like this. Fica não. No, he's not. É por isso que você tem que redobrar a tua vigilância. That's why you need to double in Porque a intenção vigilance, dele because his É tirar de intention você ali naquele portão do lado de is fora to stop you right when you leave that door tudo aquilo que Deus está te dando aqui dentro. and make you not Só que believe a what gente the Lord is saying só que a gente tonight. está vivendo um tempo But we're living in a que time as pessoas entram aqui that people come e in acham que isso aqui é um clube and they social. think that this is a social Isso aqui é club. igreja. This is church. Isso aqui não é clube social. This isn't a Isso social aqui é club. igreja. Baby, this is Isso aqui church. não é reunião This isn't social. a reunion. Isso aqui não é encontro social. This isn't Isso a aqui social é club. igreja. This is church. Igreja não milita na terra. And we do not be limited here. Espiritual. We are here in the spiritual. Elaço de Camanarraça. Hey, Aí a gente tá vendo as pessoas normalizando and we see people normalizing things viver à base de remédio and living Pra in basis sentimento. of medication para controlar as emoções, to control their emotions, normalizando and we normalize as pessoas viverem people living constantemente com vontade de morrer. constantly with the desire to be dead and die. Eu não quero ser leviana. And I don't want to be Existem situações que são patológicas. rude or ignorant, but I know that there are situations that this is accurate. O que é patológico, um profissional tem que ter um acompanhamento com ele. A professional will take hand of this cause and go and walk with the patient, but Mas grande parte das pessoas, a majority of people, um período they are
um período in a period de jejum e oração já tinha resolvido esse problema. that they avoid fasting and prayer that would have resolved their issue. Só que é mais fácil But it's eu easier comprar uma cartela de remédio for para me to buy tomar a bottle of do que eu pills passar a madrugada orando. instead of praying the John É mais all night. cômodo It is more eu comprar uma cartela de remédio easy para for me to tomar buy a pill do bottle que ficar amanhã até 3 and horas da stay tarde still sem the whole comer morning para in prayer iniciar to stop this. o meu dia ao Senhor em jejum. In my fasting and prayer, Porque fazer sacrifício espiritual to do a spiritual sacrifice, tira da zona de conforto, it takes us out of our tira do comfort zone. comodismo. It takes us out Então of our nós comfort, queremos and it causes for us fazer to stretch o que é mais cômodo, and do what is uncommon. usar armas naturais. But we use our E natural não está weapons, funcionando. and it's not working, E não vai and funcionar. it won't work, Porque com o espiritual because the spiritual só se resolve will only be resolved com o espiritual. with the spiritual. Então sacode alguém do teu And so lado. shake somebody beside Pode you. sacudir. Shake them. Fala, não fica com raiva de Say, mim don't get não. mad at me. É a pregadora It's the preacher que está sendo usada that por is being Jesus. used by Jesus, mandando eu te and that is sacudir. telling me to shake Porque a you. tua vida Because your life espiritual that is spiritual, a partir de hoje starting vai tonight, ser assim. it will be like this. Sacudida. Shake them. It'll be shaken. Sacudida. It'll be shaken. It'll be shaken. In the name of Jesus. É Jesus. Fica à vontade. 18 anos. 18 years. Já tem um bom tempo. A long time. E muitas vezes, And a lot of time quando estamos vivendo uma guerra, when we are living in a battle, in a há war, muitos anos, for a long a time, mesma guerra, the same battle, somos tentados we are tempted a desistir. to give up Porque cansa. because we get tired. Tem coisas que a gente não sabe nem mais como orar. There's times we don't even know how to pray De anymore. tanto que a gente está orando. How much we Tanto que a prayed, gente está pedindo. how much we've petitioned Há muito tempo. for a long time. Então isso às vezes cansa. And so a long time you get tired. Só que Deus está me usando para dizer para But the Lord você. tells me to tell you tonight, Cansou, you're tired, descansa. rest, Mas não desiste. but don't give up. Você pode descansar. You can rest, Mas não pode but you desistir. can't give up, church. Você pode descansar. You can Mas rest, desistência não but combina. you have to be persistent, church. Come on. Na sinagoga naquela época, In the synagogue in that era, os homens sentavam na frente, the men sat in the front, as mulheres atrás. the women in the back. E quem tinha uma deficiência sentava mais atrás. Who had a deficiency actually sat in the way back. Então essa mulher And so this woman, estava no fundo da igreja. she was at the end of the church. fundo da sinagoga. She was at the end of the synagogue. Jesus para And Jesus a stops pregação the e service chama essa mulher à and he frente. calls this woman forward. Jesus poderia ter curado essa mulher no lugar dela, né? He could have healed her right then and there where she was in the back. Porque se ele fala uma palavra, ele diz assim, ó, seja curada. Because he could just say a word and say, be healed in the name E of ela Jesus. ficaria curada And no she would lugar be dela. healed. Só que o propósito de Jesus na vida dessa But mulher the purpose in this woman's life, não era só colocar a coluna no lugar, até porque it wasn't not just to put everything in its place because ela é alguém curvada, she was somebody that was crooked, alguém que tem uma curvatura na espinha somebody that dorsal. would be curved and bent over. E o propósito de Jesus And the purpose of Jesus não era só colocar a coluna no was lugar, not just to straighten her back, era mudar a it was to mentalidade change dela. her mind. Como assim, Jennifer? What do you mean, Jennifer? Porque quando ela vai sair do lugar dela Because when she leaves her spot para vir até a frente, to come to the front, ela vai passar por todo mundo na she sinagoga. goes through everybody. Se eu chamar uma pessoa que está lá atrás agora To call somebody from the back para vir aqui na frente, to come to the front, todo mundo vai parar e of olhar para course essa pessoa. everybody has to stop and É o look. normal do ser humano. That's normal. E esse tempo aqui And in this time, era um período onde pessoas com it was a deficiências period in which disabled people eram pessoas muito rejeitadas, were people that were rejected, eram pessoas muito resistidas, people that were resisted against, não só no sistema religioso, mas também na sociedade, not just in a religious sense, but in society. porque eram consideradas pessoas Because they are amaldiçoadas, considered people that were cursed, pessoas que receberam um castigo de Deus. people that were punished by God. Agora pensa comigo, And so think with me, Jesus está fazendo ela sair lá de trás, Jesus is making her de leap from the ambiente, back and in
in an num ambiente ambiance aonde tem pessoas iguais a ela. in which there are people just like her. Mas agora But now ela vai passar she's going to por pessoas go through aparentemente perfeitas, a crowd that think they're perfect, que vai olhar para ela com um olhar de that are resistência, going to look at her like with the side eye, que vai olhar para ela com um olhar de rejeição. look like rejection towards her. E quando Jesus chama, And when Jesus calls her, Jesus não promete cura. he does not promise Jesus só healing. chama. He just calls her forward. E ela decidiu And she aceitar o decided chamado. to accept this call. Jesus não promete milagre. Jesus did not promise a miracle. Jesus só chama. He called her E only. ela decidiu And she decided aceitar o to chamado. accept the calling. Porque quem está chamando é Jesus. Because who's calling her was Jesus. Jesus não chama para expor em vergonha. He doesn't call her to embarrass her. Jesus não chama para constrangimento. He doesn't call her to make her Jesus chama para resistant. He propósito. calls her for a purpose. Hey, Mas eu estou falando que Jesus queria mudar a mentalidade dele. but he wanted to change her O que mind. isso tem a ver? What does that have to do with this? Pensa comigo. Think with me. Se Jesus não está fazendo promessa de milagre, If Jesus is not promising a miracle, está só chamando, he's just calling her e ela está indo and she's going, e vai passar por esse povo que resiste e rejeita, and she gotta go by these perfect people. Jesus está ensinando para ela The Lord is teaching her que quem quer viver that propósitos who wants to live a tem purpose que aprender in him needs to a learn lidar com a indiferença to de overcome algumas pessoas que estão em volta. indifferences of other people. Para viver propósito, To live a purpose, você vai ter que aprender you need to know a lidar com a resistência. and learn how to Para viver propósito, live in você vai ter resistance. que aprender You need to a learn lidar com a rejeição. how to overcome Porque a rejection, gente vive um tempo because we live in a em que as time pessoas in which people estão em busca they do not de seek aprovação a todo tempo, em approve it. busca They seek de aceitação a todo tempo. approval at all Mas times. olha o que Jesus disse: But look at what Jesus o says. mundo vai te odiar, The world will hate you. mas lembre-se But remember que antes de odiar a that vocês, before they hated you, odiaram a mim. they hated me. Ou seja, Or being, quanto mais presença, the more quanto mais presence, perto the more de Jesus você está, close you are to mais Jesus, resistido você vai ser. they will be Quanto mais rejected. perto The de more Jesus você está, you are closer to mais Jesus, rejeitado você you vai will be ser. more rejected by Eles não te them. rejeitam por causa do teu They sotaque. reject you not because of your Eles não accent. te rejeitam por causa da tua, They don't reject you da tua nacionalidade. because of your Eles nationality. não te rejeitam They por don't causa da tua cor. Reject you because of your Eles te color. rejeitam They reject you porque o que tem em você because what's in é you maior do que o que it is eles greater têm. than what they have. O que você tem What you have é maior do que it eles is greater than what they possuem. carry. Aleluia. The Spirit of Você não pode ser refém da opinião e da aceitação do outro. God. You cannot be confined to the approval and Porque confinement of other people. tem gente que está perdendo Because there are oportunidade. people that are wasting their Porque fica assim, opportunities because O que vão pensar de what are mim? they going to think of O que me? vão falar de What are they mim? going to say about Ah, minha me? irmã. Oh, come Ah, on. meu irmão. Come on, Se brother. é Jesus te chamando, Jesus is calling you. pense o que quiser. Who cares what they Fale o think? que quiser. Who cares what they Eu think? vou em direção a Jesus. Eu vou em direção a Jesus. Come on, Jesus. Who cares? Ô jovem, Youth, por causa de Jesus na sua vida, because of Jesus, your life, Jesus não vai deixar the Lord is not going to allow você se assentar em alguns lugares lá naquela faculdade. for you to sit in a couple places in that college. Você pode até querer ir, You might want to go mas actually, Jesus não vai but the deixar. Lord ain't gonna let y'all. Eles vão te rejeitar. They will reject you Porque quando você chegar, because when you a arrive, presença vai chegar the junto. presence gotta come with you. Jesus vai chegar junto. Jesus has gotta come with you. Jesus não vai deixar. Jesus will not allow it. Oh, Agora pensa comigo. and now think with me. Quando Jesus cura essa mulher, When the Lord heals this woman, ela volta para o lugar que ela estava, sim ou não? does she go back to her same space? Yes or no? O que você acha, igreja? Ela What do you voltou think? para o lugar que ela estava, sim ou não? Does she go back to the same place? Pode responder sem medo. Sim ou não? Sim ou não? Yes or no?
No. Porque se os homens sentam na frente, Because if the as men mulheres sit in the back, atrás, and, e quem tem or if the men deficiência mais sit in the atrás, front and the women in the back and the deficient people in the back, quando ela fica curada, when she is healed, ela não vai voltar para o lugar de she deficiente. doesn't go back to the same spot of Ela vai deficiency. para outro lugar. She goes to a new place. Então por que And so why que você do you está fazendo força are giving para strength voltar and willpower lugares to go back que to Deus já places te arrancou com mão forte? that the Lord has removed you from? Segure a mão de alguém do teu lado. Jesus held on to somebody. Por quê que Because você está insistindo tanto why are you insisting para voltar to go back para ambientes to que places Deus já te tirou? that the Lord has Está removed you? percebendo Are you que não noticing combina mais com você? that it does not match with you Que não tem anymore? mais nada a ver That com there's nothing to você? do with you Que anymore? não é mais para você? That it's not for you anymore? There is a new time Jesus, of Jesus para a tua vida, for your life, para a tua vida, for your life, para a tua vida. for your life. E eu nem tô falando só sobre lugares. And I'm not talking just about Eu places. tô falando de I'm relacionamento. talking about Deus relationships. já te arrancou. The Lord has removed it, Você tá insistindo but para you're voltar. insisting. Essas amizades, These Deus já friendships, tirou. the Lord has Você removed tá it. insistindo You're para voltar. insisting. Essa porta This que door Deus já fechou. that the Lord has Você closed, insistindo para you're voltar. insisting to go through it. Para com isso. Come on, stop with this. Deus God nunca will never vai tirar de você remove from you algo que something Ele não tem melhor para that He te does not entregar. have greater to Se substitute it. prepara. Prepare yourself, Porque quando Deus because when God arranca, removes, tira, it takes, remove He removes algo de você, something from é porque you. Ele já preparou It's because He's prepared o melhor para te the better, the greater thing for you. Meu Deus. Deixa eu correr por causa da hora. Let me run because of the time. Igreja boa é assim, né? O Good pregador church. vai falando e a gente nem vê. The preacher was going, and the church receives. Quando ela chega diante de Jesus, When she comes before the Lord, this woman, Jesus diz assim, ó: Jesus says, estás livre. you are freed, you are healed. É o versículo Verse 12. 12, Mulher, woman, estás livre you are da tua enfermidade. freed from your infirmary. Essa palavra estás livre, This essas duas palavras word, estás you are livre, free, no grego in the Greek, é apólio. it is apolio. Essa é a palavra que That- define Is the word that defines estás livre you are freed no grego. in the Greek. Apólio, Apoli. que significa That means deixa ir livremente. I left it freely. I gave it freely. Agora pensa comigo. And so, think with me. Jesus está olhando para ela Jesus is looking at her e está dizendo: and is saying, deixa ir livremente. I gave it to you freely. Jesus não está falando diretamente com He's ela, not talking directly towards her porque não faz o mínimo de sentido. because it does not make sense. Jesus está falando Jesus is saying, com o que estava aprisionando ela. talking to what was imprisoning her. Deixa ir livremente. I gave it to you freely. Solta, Leave her. desprende, Loose her. liberta, Deliver her. libera, Free her. destranca, Unclog her. destrava a Untrap vida her. dela. Untrap her life. Jesus não pede, The Lord does not Jesus ask. ordena. Jesus commands it. E há uma ordem And there is a de command Jesus aqui hoje. from Jesus here E tonight. a ordem é And the word is apólio, apolio. apólio. Apolio. Se tinha algo If there was something prendendo that was blocking alguma you, área an da area tua vida, in your life, hoje tonight, está recebendo you are receiving comando de a Jesus. command from E o comando Jesus. é: And the command is, solta, be freed, solta, be freed, solta, be freed, solta, be freed, solta. be freed in the name of Jesus. Há um apoio de Jesus aqui There is nessa a noite. volume from Jesus here Há um tonight. apoio de Jesus aqui. There is here Jesus está tonight. me ordenando The Lord a is liberar commanding uma me palavra e to eu vou give
ficando de pé no teu lugar. Stand in the name of Jesus. Diga para alguém perto de você. Tell Tem somebody apoio beside you, be Apollo. de Jesus.